O som das rodas de carruagens ecoava pela estrada movimentada enquanto Martim passava pelo grande entreposto comercial, onde mercadores e artesãos trocavam bens de todas as partes do continente. O cheiro de couro, madeira e incenso estava no ar, criando uma atmosfera de transações frenéticas. Sua atenção, porém, estava voltada para a torre do relógio no centro da praça, cujos ponteiros estavam imóveis há décadas, conforme os registros. Ainda assim, moradores juravam ter visto o mostrador girar minutos antes de eventos marcantes, incêndios, revoluções, até mesmo a morte de um imperador. Martim, historiador obcecado por anomalias temporais, carregava consigo um caderno repleto de anotações sobre o mecanismo. Ao se aproximar da praça, notou um grupo de estudiosos discutindo em voz baixa, seus dedos apontando para os entalhes nas paredes da torre, decorados com símbolos que misturavam astronomia e alquimia. Em uma loja próxima, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos penetrantes estava sentada atrás de um balcão repleto de artefatos estranhos. Lisandra, como era conhecida, tinha fama de negociar objetos de origem duvidosa. Naquele dia, exibia uma caixa de metal enferrujado contendo um pó brilhante que parecia pulsar sob a luz. "Vem das minas de Selene", disse ela, antecipando o interesse de Martim. "Dizem que reage a mudanças no tempo." O historiador estendeu a mão hesitante e sentiu um calafrio ao tocar a substância. Em sua mente, vislumbrou engrenagens girando em velocidades impossíveis, como se o próprio relógio da praça tivesse ganho vida. Mais tarde, enquanto examinava o pó sob uma lupa em seu escritório, Martim percebeu que os grãos formavam padrões semelhantes aos símbolos da torre. Sua pesquisa o levou a um manuscrito do século XVII, mencionando o mecanismo que respira com o mundo. A conexão era clara, mas algo incomodava. Por que o relógio permanecia silencioso por anos, apenas para anunciar tragédias? Na manhã seguinte, ao retornar à praça, encontrou um dos estudiosos mortos sob os escombros de uma parede desmoronada. Ao lado do corpo, havia um fragmento do mostrador do relógio, rachado e ainda quente. A notícia se espalhou rapidamente, atraindo a atenção de Vitor, um homem de terno impecável que representava uma guilda de industriais interessados no potencial do mecanismo. "Imagino que tenha percebido o valor disso", disse ele, apontando para o fragmento que Martim guardava no bolso. "Podemos oferecer recursos para sua pesquisa, em troca de exclusividade." O historiador recusou, mas sabia que não estava lidando apenas com curiosidade acadêmica. Naquela noite, ao ajustar seu cronômetro com o pó de Selene, Martim finalmente ouviu o relógio. Não eram badaladas, mas vozes sussurrando em uma língua morta, descrevendo cenas de um futuro que ele não poderia evitar. Enquanto isso, Lisandra observava de longe, sabendo que o pó vendido a Martim era apenas uma isca. O verdadeiro segredo estava nas minas de Selene, onde o tempo não existia como o conheciam. Ela própria fora enviada para garantir que o relógio nunca fosse totalmente compreendido. À medida que os ponteiros começaram a se mover novamente, a cidade mergulhou em um silêncio anormal, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Martim, Vitor e os estudiosos remanescentes se reuniram na torre, cada um carregando motivos conflitantes. Quando a primeira engrenagem rangeu, revelando um compartimento oculto com mapas de constelações desconhecidas, ficou claro que o relógio não media o tempo, mas o criava. O rangido das engrenagens ecoou pela praça, como um trovão distante, fazendo com que Martim recuasse instintivamente. O compartimento escondido na torre revelava não apenas mapas, mas também uma série de lentes cristalinas que projetavam imagens no ar, cidades que nunca existiram, criaturas com formas impossíveis e um céu onde as estrelas se rearranjavam em padrões que desafiavam as leis da física. Vitor se aproximou, seus dedos pairando sobre uma das lentes. "Isso poderia revolucionar tudo, indústria, navegação, tudo", murmurou, sua voz carregada de uma ambição que Martim reconheceu imediatamente como perigosa. No entanto, um dos estudiosos caiu de joelhos, gritando algo sobre olhos nos observando das sombras. Lisandra apareceu na entrada da torre, seus passos silenciosos contrastando com a tensão no ar. "Vocês não deveriam ter tocado nisso", disse ela, segurando um frasco vazio idêntico ao que continha o pó de Selene. Aquela substância era um selo, não uma chave. Antes que alguém pudesse responder, o chão tremeu, e os ponteiros do relógio aceleraram, girando em espirais que pareciam sugar a luz ao redor. Martim sentiu o caderno em suas mãos aquecer. As anotações se reorganizaram em equações que ele não lembrava de ter escrito. As vozes sussurrantes retornaram,
agora mais claras, falavam de ciclos interrompidos e de um equilíbrio que o relógio mantinha à custa de sacrifícios. Enquanto Vítor tentava remover uma das lentes, a praça lá fora mergulhou na escuridão, embora o sol ainda brilhasse no céu. Os transeuntes paralisaram no lugar, seus rostos voltados para a torre em uma sincronia inquietante. Lisandra agarrou Martim pelo braço. Eles estão vendo o que o relógio quer que vejam, sussurrou ela. É assim que começa, primeiro a dúvida, depois o caos. Um estrondo metálico soou acima deles, e parte do teto desabou, revelando não o céu aberto, mas uma massa negra e pulsante que parecia um rasgo no tecido da realidade. O estudioso que antes gritava agora ria histericamente, apontando para as próprias mãos que se desfaziam em partículas brilhantes. Martim correu para o centro da sala, onde um pedestal de pedra surgiu do nada, gravado com símbolos idênticos aos do pó de Selene. Ao tocá-lo, visões o inundaram. Homens em mantos escuros construíam um relógio, não como uma ferramenta, mas como uma prisão. Ele não prevê o futuro, disse Lisandra, agora ao seu lado. Ele o edita. Cada tragédia anunciada era uma correção, um ajuste para manter o mundo estável. Vítor, ignorando-os, escalou os escombros em direção à massa negra, gritando algo sobre conquistar o impossível. No momento em que tocou a anomalia, seu corpo se dissolveu em fumaça prateada, e o relógio soou uma única vez, paralisando o tempo por 12 segundos. Quando tudo voltou ao normal, a praça estava vazia, exceto por Martim e Lisandra. O relógio permaneceu imóvel, seus ponteiros de volta à posição original. Por que está me mostrando isso? Perguntou Martim, sua voz trêmula. Porque você é o próximo guardião, respondeu ela. O relógio escolhe aqueles que questionam, não aqueles que têm medo. Ela desapareceu pela porta, deixando-o com o caderno, agora repleto de textos em línguas antigas e um único pensamento. O que aconteceria quando os ponteiros se movessem novamente? O ar estava carregado de um zumbido baixo, parecido com o de um enxame distante, enquanto Martim permanecia sozinho na torre. Seus dedos tremiam ao folhear o caderno, agora repleto de diagramas que pareciam se mover quando observados de esguelha. As páginas descreviam rituais, equações que misturavam matemática e magia e um aviso repetido. O guardião deve decidir o que preservar e o que apagar. Lá fora, a cidade continuava sua rotina, alheia ao abismo que quase se abriria sobre suas cabeças. Martim sabia, porém, que a normalidade era uma ilusão. O relógio havia alterado algo, e as sombras nas paredes da torre agora se curvavam em direções impossíveis. Os dias se passaram, e Lisandra voltou, desta vez trazendo um homem idoso com cicatrizes no rosto que formavam padrões semelhantes aos símbolos da torre. Ele foi guardião antes de mim, explicou ela, evitando o olhar de Martim. O homem chamado Edgar falou com voz fraca sobre escolhas feitas em nome do equilíbrio, guerras evitadas com catástrofes menores, líderes substituídos por figuras mais adequadas. O relógio não é um artefato, é um acordo, disse Edgar, estendendo uma mão enegrecida pelo tempo. E às vezes, o preço é alto demais. Martim passou noites em claro estudando as lentes cristalinas. Cada uma continha um fragmento de realidade alternativa, uma Viena sem guerras, mas governada por máquinas, um mundo onde o relógio nunca existiu e a humanidade se extinguiu em conflitos nucleares. As vozes sussurrantes cresciam em intensidade, oferecendo alternativas, barganhas. Você pode consertar tudo, diziam. Basta girar os ponteiros. Em seus sonhos, via-se diante do pedestal de pedra, segurando uma alavanca que poderia parar o tempo, congelar a cidade em um instante perfeito. Na manhã do solstício de inverno, quando o sol incidia diretamente sobre o mostrador do relógio, Martim reuniu coragem. Lisandra e Edgar assistiam em silêncio enquanto ele subia os degraus da torre, carregando o caderno e o frasco vazio de Selene. Ao tocar o pedestal, as engrenagens do relógio se iluminaram, e uma figura etérea surgiu, uma mulher vestida em mantos celestiais, seus olhos refletindo galáxias. Você entende agora? Perguntou ela, sua voz ecoando como sinos distantes. O tempo não é um rio, mas um oceano. Cada onda que você altera afeta correntes que nem pode ver. Martim fechou os olhos, lembrando-se do estudioso que se desintegrou e de Vítor, consumido pela ambição. Em sua mente, viu a si mesmo girando a alavanca, congelando a cidade em um eterno amanhecer, e então viu o vazio que se seguiria, a ausência de escolhas, de falhas, de vida.
Quando abriu os olhos, destruiu as lentes com o caderno, espalhando fragmentos de realidades alternativas pelo chão. As vozes silenciaram, e o relógio rangeu, seus ponteiros voltaram à imobilidade. Anos depois, já idoso, Martim caminhava pela praça, observando crianças brincarem sob o sol. O relógio continuava ali, mudo e imponente. Alguns diziam que ele estava quebrado, outros que apenas esperava. Em seu bolso, guardava um único grão do pó de selene, agora inerte. Sabia que o equilíbrio era frágil, que outros viriam tentar desvendar o mistério, mas, por enquanto, o tempo seguiria seu curso, incerto e belo, como deveria ser.